Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no nosso programa, destacando as principais informações para você. Estou recebendo nesse momento o vereador Bira Teixeira, do Partido dos Trabalhadores aqui de Juiz, está conosco. Vamos falar sobre esta decisão do Tribunal de Justiça que manteve, então, a decisão do Poder Judiciário Local, né, primeira instância, que anulou aqueles efeitos da sessão extraordinária que ocorreu em 2023. Entre os temas estavam o aumento dos subsídios dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários. O advogado na época, né, e hoje vereador, Bira Teixeira, que ingressou com uma ação popular pedindo que na verdade, fossem suspensos os efeitos da sessão, como disse, sessão extraordinária. Houve julgamento em primeira instância mantendo, e agora, então, o TJ que manteve essa decisão. Bira Teixeira, falando nesse momento, como você recebeu a decisão, e gostaria que você explicasse também todo esse procedimento, como é que ocorreu, de que maneira que a partir de agora tudo isto tem esta sequência. Prazer recebê-la aqui no nosso estúdio, Bira. Tudo bem, Zalmir? Um prazer estar falando contigo e com os teus ouvintes, né, de várias partes aí do Brasil e do mundo. Olha, primeiro uma decisão histórica, né? Uma decisão histórica e impactante, né? Porque nós temos nessa decisão, Zalmir, primeiro um anseio da comunidade para que tivesse um resultado positivo. Quando nós ajuizamos a ação, e para recapitular aqui, e você fez isso brevemente agora no início, nós em 2023 tivemos uma sessão extraordinária. Ela aconteceu no mês de janeiro, quando os vereadores estavam em férias, né, em recesso, no mês de janeiro de 2023. E naquela sessão extraordinária foram enviados projetos de lei, que eram no total de 12, porém entre esses projetos de lei foram incluídos 3 outros projetos que não tinham urgência, porque uma sessão extraordinária é para votar um projeto que é urgente. Olha, não pode esperar março, não pode esperar o mês de abril, não pode esperar para a semana seguinte ou para o mês seguinte, tem que ser votado e aprovado urgentemente, senão vai acontecer alguma coisa, digamos, ruim. Sim. Vão perder um recurso, enfim, uma coisa que seja, que exija essa urgência. E não tinha essa urgência na época. E colocaram no meio dos projetos da pauta um projeto que aumentava o salário do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e do secretário municipal, né? Na época aumentava, por exemplo, o salário do prefeito de 26 mil para 36 mil reais, o dos vereadores de 9 para 12, né? O do vice-prefeito de 13 para 18, então, e dos secretários a mesma coisa. Então, esse é um projeto de lei. Daí tinha um segundo projeto de lei que reorganizava os cargos em comissão do prefeito e aumentava em até 40% o salário de alguns desses CCs, não de todo mundo, mas de vários, cerca de 40% de aumento. O CC que hoje, o CC dormia recebendo 100 e acordava recebendo 140, que teve ali alguns que teve 40% de aumento. E também teve, naquela oportunidade, o projeto de lei que aumentava o valor das diárias do prefeito em até 180%, conforme o caso, e também criou, uma lei que criou uma diária primeira-dama e uma diária acompanhante do prefeito. Sempre quando o prefeito viajasse, ou quando a primeira-dama viajasse, ou quando o prefeito viajasse e levasse acompanhantes, esses acompanhantes receberiam diárias no mesmo valor que é o valor da diária do prefeito, que é a diária mais alta que temos na prefeitura. Então, essas 3 leis, eu, na época, como cidadão e como advogado, eu tinha a exata certeza de que estavam irregulares, porque elas não tinham nenhuma urgência para fazer parte daquela sessão extraordinária. E não só isso,
ainda tinha um problema sério de falta de urgência, mas um problema sério de publicidade. Porque se nós olhássemos na época os projetos de lei que eu falei aqui, eles não estavam com a devida publicidade. Por exemplo, as informações elas estavam escondidas no projeto. Tu tinha que, tu olhava ali o cabeçalho da lei, tu não percebia que ali se estava se tratando de aumento, que ali estava se tratando de modificação de estrutura financeira. Aliás, vários vereadores, na época a gente ouviu, a maioria, aliás, todos os vereadores, e grande parte deles justificou que não leu todo o projeto ao ser aprovado. Talvez isto que, nessa justificativa que você fala, né? Que é um pecado, né? Pecado não ter lido, mas também eu até fico pensando, né? A boa-fé, né? Uhum. Os vereadores que talvez digam que não leram, deveriam ter lido, na minha opinião, mas mesmo não tendo lido, eu acho que eles também têm a questão da boa-fé, porque alguém ali na Câmara está dizendo, esse projeto trata disso, esse projeto trata daquilo, e essas informações elas não devem ter vindo à tona, justamente porque não havia interesse de que a população ficasse sabendo que esses aumentos fossem dados sem que a população tomasse conhecimento. Por isso que foi feito numa sessão extraordinária, por isso que foi feito de forma rápida, muito rápida, uma sessão que foi muito curta. Se pegar ali os análises, tu vai ver que é uma sessão relâmpago, né? Em pouquíssimos minutos aprovaram os 12 projetos de lei. Então, sem uma discussão mais ampla, sem analisar com maior cautela. Então, estava escondidas as informações. E às vezes, que nem tem vereadores lá que dizem, não, mas nós não lemos. E se tu olhar os projetos de lei, tu tem que se dedicar na leitura para ver onde é que está o problema. Sim. E porque os problemas estão embutidos dentro, lá nas letras miúdas, né, da bula do remédio, está lá nas letras pequenininhas. Né? Então, infelizmente, isso foi aprovado errado. Eu entrei com ação. A Câmara de Vereadores, na época, o presidente era o Paulo Braga, e o prefeito, que é o mesmo da atualidade, o senhor Andrei Cossetin, o vice também era o mesmo. O que na época aconteceu? Eles foram alertados do erro. Uhum. Quando eu entrei judicialmente, antes de ter ingressado judicialmente, eu inclusive fiz contato na Câmara para alertar eles desse problema. Posteriormente, eu entrei com a ação. Eles foram intimados dessa ação. Quando eles receberam a intimação do processo, lá em 2023, tanto o prefeito quanto a Câmara de Vereadores da época, elas poderiam ter reconhecido o erro e corrigido o erro. Feito a discussão, aprovado a política salarial de forma clara, transparente, com a população podendo se manifestar. Agora, o ponto nesse, Bira, que você coloca, o prefeito sempre, quando a gente fala desse tema, que é desses projetos, ele diz a responsabilidade dos salários, de aumento de salário, tanto do Legislativo quanto do Executivo, é da Câmara de Vereadores. Então, isso veio desta forma da Câmara. Quer dizer, o senhor disse que foram colocados juntos, então, projetos juntos do Executivo e do Legislativo, por que a responsabilidade seria do Executivo também nesse caso? Não, vamos lá. Primeiro que não tem ingênuo aqui na política local, né? Se nós acreditar que tem alguém ingênuo aqui na política, nós não tem como dar um aumento do salário do prefeito se o prefeito ter concordância com isso anterior. Sim. Ninguém vai lá, eu vou te dar 10 mil de aumento e sem você ter, no mínimo, conversado sobre isso. Você quer dizer que o prefeito já sabia antes? Com certeza já sabia isso aí. Ele pode até dizer que não sabia. Não, ele até não disse que não sabia. Ele disse que a responsabilidade é da Câmara. Exato. Isso é assim, vamos lá. São 3 projetos que foram anulados. Sim. Projeto que criou diária primeira-dama, que aumentou em 180% o valor da diária do prefeito, e que criou diária acompanhante. Esse projeto de lei é do Executivo. Certo? Foi o prefeito Andrei que mandou para a Câmara. Sim. Projeto de lei o segundo projeto que foi anulado. Projeto de lei que reestruturou os cargos de confiança e deu até 40% de aumento para alguns cargos de confiança. Projeto de quem? Do prefeito municipal, prefeito do Executivo.
Daí o projeto de lei que aumentou o salário do prefeito e dos vereadores, esse projeto de origem do Legislativo, na época o vereador Paulo Braga, que é o que em nome da mesa diretora que apresentou esse projeto. Ou seja, todos da base do governo, todo mundo envolvido com o governo municipal, numa sessão convocada pelo prefeito. Certo. Né? Então, assim, ó, é verdade quando o prefeito diz que a responsabilidade do aumento salarial do vereador e dos prefeitos é do vereador, é da Câmara. A Câmara que inicia o processo, certo? Os outros dois foi do prefeito. Mas, numa cidade como Ijuí, não existe decisões nessa natureza que não sejam tomadas de comum acordo entre executivo e legislativo. Certo. Não existe. Esse tipo de discussão ela é feita de forma aberta. Sempre foi assim, é assim. E se nós acreditar que é diferente, nós estamos talvez até sendo ingênuos em tentar imaginar que eu vou receber 10 mil de aumento e não vou nem ficar sabendo que isso ia acontecer. Sim. Então, por que eu vou dar um aumento se ele não quer? Então, mas enfim, mas tecnicamente o prefeito falou correto, que a iniciativa do projeto é dos vereadores. Quer dizer, então, esse recurso que foi apresentado agora, que o Tribunal de Justiça acatou, aliás, o tribunal não rejeitou a apelação. O recurso, mas manteve a decisão inicial. Era baseado nesses 3 projetos também, vereador Bira? O processo, o que foi essa decisão e o recurso são esses 3 projetos. E esse recurso foi apresentado pelo Legislativo? Sim, quem protocolou o recurso foi o presidente da Câmara, a Câmara de Vereadores, que protocolou o recurso, que aqui entra aquela discussão que já circulou na comunidade, que na época o presidente, ano passado, era o vereador Rodrigo Noronha, e que daí tem aquela discussão da famosa lista de quem concordou ou quem não concordou em contratar, que contrataram um advogado pagando 30 mil reais do dinheiro público para recorrer de uma decisão que beneficiaria os próprios vereadores. Isso tem uma outra ação popular também. Tem uma outra ação do colega Busdello discutindo isso, né, que ele pede inclusive a devolução desses valores aos cofres públicos por parte de quem contratou. Então, Então, o que nós estamos aqui? Nós estamos num cenário que essa discussão que aconteceu, Zalmir, foi muito bom do ponto de vista pedagógico. Sim. Porque nós estamos na era da internet, nós estamos aqui num veículo de comunicação que irradia, por exemplo, para qualquer lugar do mundo. Né? Qualquer pessoa pode saber de tudo que está acontecendo. As reuniões da Câmara de Vereadores elas são transmitidas. Tudo deve ser muito público. Então nós, pedagogicamente, nós vereadores agora, eu não era vereador na época, sou vereador agora, nós precisamos dar exemplos para a nossa comunidade. Então, quanto mais público for os nossos atos, as nossas ações, quanto mais a população puder saber o que está acontecendo, é melhor. Evita problema, evita desgaste. Né? Então as coisas têm que ser as claras. E as pessoas têm que ter posição em relação a isso. Exato. Agora, ainda esclarecendo esses pontos dos 3 projetos, vereador Bira, mesmo que os projetos, os 2, então, digamos, eram de origem do Executivo e o outro do Legislativo, os 3 foram incluídos no mesmo recurso apresentado pela mesa diretora da Câmara? Não houve um recurso, digamos, do Executivo ou sim? Não, do Executivo não. O Executivo... A verdade, apresentou, o recurso foi feito pela Câmara em função de que a aprovação aconteceu por parte da Câmara. Não foi isso. Na verdade, a Prefeitura também poderia ter recorrido. Exato, pois é. Quem é que é réu nesse processo? É réu nesse processo a Prefeitura e a Câmara. Sim. A Câmara resolveu recorrer. A Prefeitura decidiu não recorrer. Certo? Na época, ao que se entendeu ali na Câmara de Vereadores, a Câmara e a Prefeitura conversaram e decidiram que somente a Câmara que apresentaria o recurso em nome de todo mundo. Baseado nos 3 projetos igual. Baseado na sentença, tentando derrubar a sentença. Né? E, felizmente, ontem
foi muito emblemática essa decisão, tanto que vai virar jurisprudência, né? Ela saiu hoje o acordo, ela virou jurisprudência que vai servir de base para discussão em qualquer lugar do estado ou do país. Depois posso até te mandar uma cópia. Ficou bem fundamentado a jurisprudência, a emenda ou seja, o nosso processo aqui virou uma jurisprudência de uma decisão muito importante que foi firmada ali uma tese. Sim. Né? E isso é importante, porque agora a nossa ação popular de Juiz vai servir para que a comunidade de outros municípios possam se valer dessa decisão para cobrar a publicidade dos atos nas câmaras municipais e evitar que sessão extraordinária trate de assuntos que não tenha urgência. Isso talvez é um legado que fica dessa decisão. Bira, com outra questão também, o prefeito até anunciou há poucos dias que estaria devolvendo esta diferença desses valores a partir daquele momento. Na decisão, legalmente, não houve isto pedindo a devolução. Como que se trata a partir de agora tudo isso? Todo mundo tem que cumprir a lei. E a lei, no caso aqui, a decisão judicial. A decisão judicial ela anula aquelas leis, consequentemente, daqui para frente ela não vale mais, a partir de hoje ela não vale mais, certo? Então, caberá ao Executivo e a Câmara, assim que esgotar o prazo deles aqui da intimação que eles vão receber, cumprir a lei, que é diminuir o salário da classe política de Juiz, do secretário, de todo mundo. Inclusive tem que analisar os efeitos lá da reestruturação dos cargos de confiança também. Então vai ser restabelecido o valor. A decisão, ela não manda devolver salário para trás, né, porque a lei estava vigorando até agora. Né, então manda daqui para frente, certo? Então eu vi que o prefeito fez um gesto de devolver, e eu achei bem interessante isso. Uma que é elogiável a atitude dele, né? Mesmo que depois de 3 anos ele reconheceu, né? Depois de 3 anos e faltando 20 dias para o julgamento da ação, ele reconheceu que ele ia perder esse processo e que ele realmente estava errado e acabou fazendo esse gesto de devolução de uma parte dos valores. Que é uma consequência natural que vai acontecer agora, né? Até numa oportunidade eu perguntei para ele numa entrevista sobre isso, porque quando houve esta aprovação lá na época, ele tentou justificar em uma ocasião de que ele não... ele poderia ter vetado, né, depois o projeto do executivo. Daí ele disse que ele estava em férias e quem sancionou foi o vice-prefeito Marcos Barrichello. Eu perguntei até recentemente para ele, outra oportunidade, que mesmo ele estando em férias, o vice é da gestão dele, da administração dele, disse talvez faltou um pouco de experiência para nós na época. Então, quer dizer, como você disse, talvez ele reconheceu isso, que houve um equívoco, então, naquela ocasião. Não faltou experiência nenhuma. O que sobra ali é experiência. Né? O que sobra ali é experiência. Né? Então, não faltou experiência. O prefeito, o vice, todo mundo sabia que esses projetos seriam aprovados na sessão extraordinária. Né? Infelizmente, o prefeito ele tem uma forma de agir que eu particularmente me incomodo com isso, e não me incomodo diretamente, porque não afeta a mim diretamente, mas eu fico olhando as outras pessoas sofrendo, às vezes, esse bullying político, né, do prefeito municipal, porque ele sempre arruma alguém para colocar a culpa. Nunca é ele. Não é ele que convocou a sessão extraordinária, não é ele que mandou os projetos, não é ele que promulgou, ele não sabia que ter esse aumento. Nunca é ele. Daí eu pergunto, foi ele que recebeu a intimação da minha ação popular? Foi ele que recebeu. Ele era o prefeito, ele que recebeu. Era do executivo. Certo. E por que ele então, quando recebeu a minha ação judicial em 2023, por que lá então ele não... realmente está errado, Bira está certo, vamos revogar esse negócio aqui. Sim. Ou seja, e por que depois, quando... Entende?
teve várias oportunidades para frente. Sim. Então, eu acho que essa pretensa ingenuidade que ele quer transparecer para a sociedade, ela não existe. Na verdade, não existe ingenuidade nenhuma ali. Não existe falta de experiência. O prefeito é um prefeito experiente. Ele foi 8 anos vereador da cidade. Foi 8 anos vereador. Então, quer dizer, faltou experiência, né? E daí ele colocou a culpa no coitado, no Barrichello, lá no vice-prefeito, que não tem culpa nenhuma do ponto de vista prático desse problema todo. Certo. Bira, mesmo como você já explicou que essa decisão não cabe a devolução, né, desses valores. Eu lembro que uma oportunidade você disse que quando você ingressou com a ação, depois que você já era vereador, que se a decisão fosse baseada em devolução, você já estaria guardando dinheiro para fazer a devolução, porque você tinha certeza que a decisão seria favorável ao teu pedido. Não ocorrendo a lei não obriga a devolver, mas digamos aquela questão de legalmente e moralmente, você hoje não devolveria esses valores que recebeu a mais? Tem que cumprir a decisão judicial. A decisão judicial, ela não prevê a devolução. Né? Eu, ao longo desses 2 anos, desse 1 ano e 4 meses, então, é o ano passado, 2015, 2025 e agora o pedaço de 2026. Né? O valor correspondente, que é uma diferença de R$ 2.700, né? Eu tenho aplicado ele diretamente na comunidade. Eu tenho feito já doações. Eu não fico aqui me enaltecendo das doações. As entidades, as organizações, as entidades que fazem trabalhos sociais, elas sabem que eu estou destinando recursos provenientes disso. Então, eu, de certa forma, também já estou fazendo a devolução lá desde o início. Agora, se tivesse uma decisão agora de ainda devolver mais um valor, também devolveria, né? Mas não tem essa decisão e fiz de uma outra forma. Fiz de uma forma devolvendo direto para a sociedade. Muito bem. Bom, quer dizer, a partir de agora, essa decisão tem efeitos imediatos, né? A partir dessa notificação já vai começar a ser praticado isto. Que valores, hoje com o aumento mais recente que nós tivemos aí, aumento na reposição que aconteceu no início deste ano, já houve novamente o reajuste dos subsídios. Né? Aquelas reposições anuais, que é a reposição da inflação, essa ela permanece, né? Eles não perdem. Tanto que o salário do prefeito era 26, aumentou para 36, hoje já está em 37.400 e agora vai reduzir para 28.000 com a decisão. Com a decisão e com essas reposições. Esse é o valor que vai sair da folha. Vai sair da folha agora. 37.400 vem para 28.896, uma economia de 8.504. O salário do secretário municipal de 18.704 para 15.250, do vereador de 12.468, reduz para 9.763, 2.700 a menos, e o vice-prefeito de 18.700 para 14.833, quase 4.000 menos o valor que ficará que isso aqui já era uma economia, considerando a quantidade de secretários, de vereadores, prefeito e vice, uma economia de R$110 mil por mês, que resulta numa economia de 3.194.000 até o final desse mandato. Certo. E com 3.194.000 é um bom de um dinheiro que dá para aplicar naquilo que está faltando, dá para aplicar na falta de medicamento, na falta de exame, na falta de consulta especializada. Tem gente precisando na fila de consulta de exame, dá para melhorar estradas no interior, enfim, tem várias coisas que dá para fazer com esse dinheiro que vai sobrar nos cofres públicos a partir dessa decisão judicial. Tá certo. Bira, para concluir, outro assunto ainda referente à Câmara, a CPI dos que está em andamento, a CPI do Plano Diretor. Você é relator, né, dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Como é que está o andamento? Você sabe que houve na verdade, uma paralisação dos trabalhos depois da primeira etapa. De que maneira que devem ser feitos encaminhamentos a partir de agora, que avaliação você faz dos trabalhos até o momento? Eu vi que o presidente da comissão convocou uma sessão, o retomar dos trabalhos para quinta-feira agora. Vamos retomar os trabalhos. Tivemos um primeiro momento de ouvir
pessoas ligadas mais diretamente ao governo e ao Compladip, aos pessoas que circulam ou atuam no conselho do plano diretor, né, para nós compreendermos o contexto da situação, e a gente vê algumas incompatibilidades. E agora tivemos na última reunião a oitiva do colega vereador Chico Ortiz, que acabou, por orientação jurídica do seu advogado, permanecendo calado durante as perguntas. Daí, a partir disso, nós fizemos um pedido de parecer, a comissão fez um pedido de parecer para a Casa e para o IGAN, que é a entidade que faz assessoria jurídica externa para a Câmara Municipal, para compreender sobre esse ponto específico da participação do vereador Chico na comissão como membro, e agora com essa questão da oitiva dele. Então a gente vai deliberar sobre isso agora na quinta-feira. Então vamos retomar os trabalhos. Eu acredito que nós tínhamos que tentar acelerar para concluir o mais rápido possível. O problema é que vai surgindo situações novas e que a gente vai precisando verificar com calma, porque afinal de contas, né, o plano diretor e as alterações do plano diretor, elas impactam muita gente, positivamente ou negativamente. Então, por isso que nós temos que ter muita cautela, porque se de um lado tem alguém que teve uma alteração e que foi positivo para si, talvez em outra medida teve alguém que a alteração foi prejudicial. Sim, então, e a gente tem que. E o problema aqui é a transparência, mais uma vez, né? Que é um questionamento que se tem. O vereador Chico Ortiz, por exemplo, ele se sente à vontade de ter sido indicado, mesmo sendo vereador, ter sido indicado para participar do Conselho Municipal do Plano Diretor. E é vedado a participação de vereador em Conselho Municipal, porque justamente o vereador é quem fiscaliza o Conselho. Como que o vereador vai ser o fiscalizador e o executor ao mesmo tempo? Sim. Então aqui tem uma incompatibilidade. Isso, o parecer agora do IGAN trouxe isso com muita força. Então a gente vai tentar clarear isso na quinta-feira, para a gente poder tomar um rumo aí nessa CPI e concluir da forma mais exitosa possível. Tá certo. Obrigado, vereador Bira Teixeira, falando aqui conosco sobre esses trabalhos aí, então, no Legislativo Municipal. Estamos aí sempre à disposição, Bira. Certo, um forte abraço para vocês.